Rafael Veiga e Bruno Tabata, e do atacante Rony. Breno Lopes ou Laco Lopes deve ser a opção de Abel para formar o ataque ao lado de Dudu e Endrick. Carlão de Freitas, a gente vai detalhar um pouco mais os jogos, mas 2 estrearam, 2 vão estrear os paulistas na Copa do Brasil, Carlão. O Santos estreou bem, fez um bom primeiro tempo, já construindo a vantagem por 2-0 sobre o Botafogo, Lucas Lima e Marcos Leonardo, os autores dos gols. Segundo tempo complicado do Santos, jogou atrás da linha da bola, tinha um resultado a seu favor, mas não conseguiu encaixar um contragolpe, mas de qualquer maneira leva uma boa vantagem no agregado para definir aqui na Vila Belmiro. Agora o São Paulo lamentável, São Paulo desorganizado, sem um meio campo criativo, o ataque com o Erisson e o Caleri não funcionou, tanto é que o Rogério Ceni substitui o Erisson no intervalo, sem criatividade. O Ituano jogou de uma maneira muito defensiva, mas o goleiro Jefferson Paulino fez 2 ou 3 defesas mais complicadas, sabe? Aquela retranca sem correr tantos riscos, sem sofrer tanto. Então, realmente, uma atuação muito ruim do São Paulo, deixou o torcedor preocupado, tanto é que os jogadores deixaram o campo aí sob vaias. E hoje tem apresentação no Brinco de Ouro, ele está de volta, o Messi careca, aliás, com um vídeo dando uma certa repercussão nas redes sociais. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, Rafael Pio, para todo mundo acompanhando o CBN Esportes. Pois é, Pio, primeiro assim, o torcedor do Guarani, a gente acompanha, monitora as redes sociais, não gostou do clube ter escolhido o Messi careca para colocar como institucionalizado na apresentação. A torcida prefere o Leonel Regis. Eu particularmente também acho que casa mais, né? Inclusive, soa melhor o Leonel Regis do que o Messi careca. O vídeo foi publicado ontem à noite nas redes sociais. Ele ficou no ar aproximadamente meia hora e com a repercussão negativa, muitas críticas em relação à edição, à própria nomenclatura, essa alcunha de Messi careca. Ele foi retirado das redes sociais, mas o banner da coletiva de apresentação, que será às 2h30 da tarde, estaremos daqui a pouco todos na apresentação. Opa, Júlio Nascimento. De volta ao Guarani, Rafael Pio. Você pode repetir só o finalzinho do destaque, Julião, que deu uma pequena travada. Daqui a pouquinho, Júlio Nascimento tá com... Acho que agora tá de volta. Se você puder repetir só o finalzinho do seu destaque, Julião. Perfeito. O que mais interessa, né, Pio, é que o Regis está já treinando, aguardando o bid para estrear com a camisa do Guarani. É isso. E hoje à tarde a apresentação oficial do Regis e, claro, você vai acompanhar em toda a programação aqui da CBN Campinas. Nós falamos das estreias de São Paulo e Santos na Copa do Brasil, rodada ontem com jogos pela Copa do Brasil, Champions League, enfim... Muito jogo bom, hein, Fábio Chaib? Bom dia, Fabião. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. É isso aí, ontem a bola rolou pela Copa do Brasil, no início da terceira fase, o Fortaleza goleou. E hoje tem estreias do Galo, Fluminense e Botafogo, além de muito mais. Na Champions League, prossegue nesta quarta-feira, as quartas de final da competição com mais 2 grandes jogos. Ontem o City abriu grande vantagem e a Inter de Milão venceu fora de casa e também está perto da vaga da semi. E ainda, argentino Jorge Sampaoli ganha força e surge como opção viável para o comando do Flamengo. Jorge Jesus, plano A da diretoria rubro-negra, tem contrato com o Fenerbahçe da Turquia e não pretende romper o vínculo, viu, Pio? Ah, mas que é isso? É outro nível, né? Eu falei errado a vida inteira. É outro nível. Eu vou falar pra você. Maravilhosa. A gente, os meros mortais que não tem outras línguas como praticamente como uma coisa nativa nossa, a gente fala Fenerbahçe. Olha, até me confundi. Eu aprendi Fenerbahçe com o Dracena. O Dracena que falou aqui, é Fenerbahçe. Ele Dracena aqui. Nossa, Dracena come pizza na casa de Fábio Chaves. Mas que fique claro, não é pizza de mussarela. Eu aprendi Fenerbahçe com o vendedor de kit. Passar para vendedor.
Não, e outra, ele falou assim, eu aprendi com o Dracena, assim, tipo, o Dracena, pra gente o Dracena é uma entidade. Parceiro, Você, Júlio Nascimento, que é um estudioso de futebol europeu, você fala Fenerbahçe assim, com uma naturalidade Fábio Chaibística ou não? Não, o que eu corrigia era todo mundo fala Fener, né? É Fernai na pronúncia, mas o final, assim como o Fábio disse, tem que puxar o tchê, como se fosse um gaúcho. O que eu corrijo, esse aí eu não corrijo, mas o que eu corrijo, o Lupe tá acostumado, são 2 nomes. Tottenham me aguça um pouquinho, e Beckham. Eu sempre falo assim, Tottenham, Beckham. São os 2 únicos. É verdade. Não, isso, coisa linda. Não, mas São poliglotas. Tá louco, que nível, né? Depois dessa. Pra quem se contenta em falar de Ponte Preta e Guarani, nós estamos falando de Fenerbahçe, Tottenham, e Beckham. Nossa estrela aqui é Elvis e Regis, Beckham. Alves. Coisa linda. Nossos meninos sensacionais. E aí a assessoria do Guarani põe Messi Careca? Não, vamos de Leonel Regis. Fica melhor. Quando a gente fala, não vou fazer discurso aqui, mas quando a gente fala, gente, Ponte Guarani, vamos dar um salto de qualidade em todos os sentidos. É isso. Pronto, tá bom. Vamos lá. CBN Esportes com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Mande sua mensagem, a gente está esperando. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e agora também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O Barbacoa Campinas está participando do Restaurant Week, um dos festivais gastronômicos mais esperados do ano. Todas as noites, de 16 de março a 16 de abril, você poderá saborear uma seleção especial de entrada com o nosso variado buffet de saladas, prato principal e sobremesa pelo valor único de R$ 99,00. Aproveite e venha para o Barbacoa, para este jantar inesquecível. Aberto todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. 11h20, Thaís Azevedo chegando com informações sobre o trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Rafa. Bom dia aos ouvintes da CBN. Rafa, vou começar falando da Avenida João Jorge, que tem excesso de veículos na chegada ao viaduto Miguel Vicente Cury e também na saída ali para a Avenida Moraes Salles, sentido Nova Campinas. Tudo isso por conta das obras que acontecem ali no viaduto Miguel Vicente Cury. Agora, quem segue no sentido oposto da Avenida João Jorge, sentido Prestes Maia, não encontra dificuldades. Trânsito fluindo bem. A Avenida Moraes Salles aí já tem um pouco de lentidão no sentido oposto, sentido centro, desde o viaduto Laurão até a Rua Itu. A Rua Irmã Serafina tem excesso de veículos pelas duas pistas. Seguindo pela Avenida Anchieta, motorista perde tempo somente pela pista da direita, na chegada à Avenida Orozimbo Maia. A Avenida Senador Saraiva tem trânsito bastante carregado, desde a Rua Jorge Miranda até o viaduto Miguel Vicente Cury, pela pista da direita. Rafa. Obrigado, Thaís. Até já. Precisando renovar seu banheiro ou cozinha? No especial acabamento da Leroy Merlin, você encontra toda a solução para seu projeto, dos produtos à reforma. Venha aproveitar! Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom. Super simples.
Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. E o São José confirmou a contratação de João Frank, além da contratação de Felipe Roque, 2 atletas que enfrentaram a equipe de São José dos Campos pelo Vôlei Campinas agora na Superliga, estarão em São José na próxima temporada. Por outro lado, a diretoria do Vôlei Renata também já confirmando a chegada de 2 atletas, 2 reforços, né? Além do Luquinha, líbero do Cruzeiro, que vai vestir pela 3ª vez a camisa da equipe campineira, também chegando o oposto Léo, ex-SESI. E a grande novidade, informação que surgiu ontem à tarde, Maurício Borges, ponteiro, ele que é campeão olímpico com a seleção brasileira, também será reforço do Vôlei Campinas na próxima temporada. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? CBN Esportes Campinas. 11h23, chegando uma mensagem aqui e vocês vão ter que dar a mão à palmatória. Hoje tem Matonense e Capivariano. Um simples empate do Capivariano, estaremos na última fase da A3. E Vinícius Popó, se fizer 2 gols, será o maior artilheiro do Brasil no momento. O André Costa lá de Capivari tá mandando. Eu disse que o Capivariano ia sobrar na Série A3. Aí perdeu na primeira rodada, o senhor foi um dos que falou que eu tinha me enganado, aquela coisa toda. Aí está a resposta. É verdade, foi Fábio Scheibe. Foi ele mesmo. Foi Tchê. André Scheibe Tchê. O Fábio Scheibe Tchê. Certo, Fabião? Tomou de 5 do São Bernardo na primeira rodada, eu tive que dar uma zoadinha com você, mas realmente você entende muito de bola, hein, Pio? Ah, muito obrigado. Capivariano está Senti um certo sarcasmo, mas só isso. Foi mas assim, acho que é porque hoje é quarta, é quinta? Quarta, né? É quarta. É, de quarta eu tenho essas... Rolou uma ironia, né? Nossa, rolou. Senhora. O São Bernardo é o líder do grupo pelos critérios de desempate, com 9 pontos, Capivariano também tem 9 pontos, o Marília, o MAC com 3 e a Matonense com 3 pontos também. É o grupo 2 da Série A3 do Campeonato Paulista. Hoje nós teremos a 5ª rodada, Matonense e Capivariano, às 3 horas da tarde, lá no Hudson Ferreira, em Matão, e também às 3 horas da tarde em São Bernardo, tem o São Bernardo contra a equipe do Marília, o MAC. A gente torcendo para o Capivariano voltar aí à Série A2 do Campeonato Paulista. Ontem a estreia do Peixe na Copa do Brasil. Informações do Santos. O Santos conquistou a 3ª vitória consecutiva na temporada na noite desta terça-feira. O triunfo por 2-0 foi contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Odair Hellmann teve uma semana de preparação para este confronto e apostou na entrada de Daniel Ruiz pela primeira vez no time titular. O colombiano foi a única novidade e ainda no primeiro tempo viu os companheiros de clube fazer os 2 gols. Primeiro, Lucas Lima, após linda assistência de Dodi, e o segundo, Marcos Leonardo em cobrança de pênalti. Odair Hellmann entende que ainda há muitos aspectos para se melhorar e lembra que faltam 90 minutos para definir o classificado. Mais um jogo sem levar gols. Acho que evoluímos em alguns aspectos importantes de evoluir. Outros nós temos que buscar essa evolução. O jogo não está decidido. É uma decisão de 180 minutos. Nós fizemos uma boa primeira parte, mas precisamos completar isso dentro de casa. Um jogo sem a nossa torcida, infelizmente. Então, a gente só fez uma parte do processo, né? Temos que fechar. Fizemos um bom placar, mas não significa nada porque temos mais 90 minutos para isso. O resultado deixa o time em uma situação confortável para o duelo da volta, agendado para quarta-feira do dia 26 deste mês de abril. O jogo na Vila Belmiro será às 7 horas da noite e o Santos pode perder por até 1 gol de diferença, que vai avançar às oitavas de final da competição. Vale lembrar que o duelo será com portões fechados,
já que o clube vai cumprir o segundo jogo de punição por conta da confusão diante do Corinthians nas oitavas de final do ano passado. Importante ressaltar também... Tanto nesse processo de reconstrução, muito complicado, muito complicado, né? Principalmente a parte financeira, a gente se depara com esses reforços. Claro, com todo respeito, o Luan Dias passou aqui por Campinas, foi muito bem no Água Santa, teve ali uma passagem razoável no Goiás. Agora, ser um jogador como a salvação da lavoura no Santos, isso mostra como que o Santos está hoje. O próprio Bruno Mezenga, que já perambulou por vários clubes do Brasil, com 34 anos, mais para o final da carreira do que para o início, e também muito comemorada a contratação desse jogador, embora tenha feito, sim, um bom Campeonato Paulista. Então são contratações, assim, abaixo do nível, né? Abaixo da tradição do Santos, mas... O momento parece que é um momento melhor em relação ao início da temporada. Já vai, né, dando aí um entrosamento. O Lucas Lima dá um caldo importante aí nesse time do Santos. Marcos Leonardo marcando gols, e isso também dá, né, essa confiança que o treinador falou na entrevista coletiva. Mas é um Santos com limitações. Tem agora o jogo na Vila Belmiro com portões fechados, vai a Caxias do Sul contra o Grêmio, né, com portões fechados, boa oportunidade lá no Sul de conquistar um resultado positivo. Na Vila Belmiro acho que está bem encaminhado em termos de Copa do Brasil, mas é um Santos que você fica feliz por um período, mas sabe que o futuro ainda é um futuro complicado. Antônio Lupi, ontem o Botafogo, que está dentro do seu coração, futebolisticamente falando, ele já jogou com um novo uniforme. Aquele uniforme que você gostou muito da apresentação, inclusive, porque colocaram na apresentação um rapaz de sapato social, calça social e a camisa do Botafogo. Não, mas ali tinha um contexto. Tinha um contexto, exatamente. Tinha um contexto que é para homenagear o Quarteirão Paulista, que é onde fica o Teatro Pedro II, em Ribeirão. A choperia antiga, a choperia Antártica, que hoje é uma choperia muito famosa, que tem o nome de um bicho que vive no gelo. Isso. E que não necessariamente tem o chopp que é apresentado. Deu um BO lá esse dia pra trás, mas acho que isso aí é coisa deles lá, eles resolvem. Então, assim, é uma homenagem muito bonita para um lugar histórico, turístico de Ribeirão Preto. A camisa ficou bonita. Não, a camisa ficou bonita. Gostei, ficou bem bonita. O Botafogo que a gente gosta. A única coisa que eu acho que estragou foi o tamanho do patrocinador. Sim. A camisa ficou linda. Aí a que tinha sido apresentada não tinha, obviamente, o patrocinador. Aí começa o jogo ontem do Botafogo. Cara, você vê mais o patrocinador do que o próprio distintivo do clube. Mas aí eu acho que isso aí é uma questão da modernização do futebol, né? Isso aí mas Ô, Lupi, um pouquinho menor. Oi, Fabião. E à noite, Ribeirão Pretana. Ribeirão Pretana. Ribeirão Pretana está causando estragos, viu? Por quê? Estava acompanhando ontem a transmissão pela rádio lá de Ribeirão Preto, Rádio Tati, né? Falou que Vitor Leque, que era do Cruzeiro, foi emprestado para o Botafogo, está causando muito na noite e já vai ter contrato rescindido porque não aguentou a noitada de Ribeirão Preto. A noitada de Ribeirão é boa, Antônio? Eu não conheço. Ah, tá. Mais ou menos por aí. Mas eu gostei do texto. Com homenagem a Ribeirão Preto, Botafogo lança novo uniforme. Boa. Ainda bem, né? Homenagem a Ribeirão Preto, porque ele é de lá, né? Mas tudo Falta futebol, só. Exatamente. Intervalo, a gente já volta. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Repórter foi um dos destaques, com alta de quase 28%. O único segmento que apresentou queda no período foi artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria. A Justiça do Maranhão determinou que a Prefeitura de Bacabal transfira para outro lugar os cidadãos desabrigados em razão das chuvas.
Ao todo, 54 famílias estão instaladas numa igreja do município. Desde o início dos temporais, 65 cidades maranhenses decretaram situação de emergência. Pelo menos 8.000 pessoas tiveram de sair de casa. Um porta-voz do Palácio de Buckingham anunciou que o príncipe Harry vai participar da coroação do pai, rei Charles III. A cerimônia está marcada para o dia 6 de maio, na Abadia de Westminster. Meghan Markle vai permanecer nos Estados Unidos com os 2 filhos do casal. Harry e a mulher abdicaram das funções da monarquia britânica em março de 2020. Com a decisão, eles deixaram de receber dinheiro público para cumprir deveres da coroa e perderam os títulos de Vossa Alteza, além do direito à proteção policial da Scotland Yard. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Thaís Azevedo de volta agora para trazer informações sobre as estradas, Thaís. Bem, Rafa, motorista que segue pela rodovia Dom Pedro encontra lentidão ali no quilômetro 123, próximo ao Trevo de Souzas, sentido rodovia Anhanguera, por conta de obras que estão sendo realizadas no local. No sentido Jacareí, são boas as condições. Pelo anel viário Magalhães Teixeira, motorista segue sem dificuldades, sentido rodovia Dom Pedro e sentido rodovia Miguel Melhado. A rodovia Santos Dumont tem situação parecida, as pistas seguem livres, tanto sentido Campinas quanto sentido Indaiatuba, aeroporto de Viracopos. A rodovia Campinas-Montemor também tem boa movimentação, tanto sentido Campinas quanto sentido Montemor. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Palmito de palmeira real Premium Oba, bem querer, embalagem de 300 gramas de R$ 34,99 por R$ 19,99 cada. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. CBN Esportes Campinas. 11h36. Fábio Scheibe, até no embalo da pergunta aqui do nosso querido amigo Renato Alves. Bom dia. Sem querer colocar vocês em saia justa, mas quem vive um melhor momento hoje? Haaland ou Gé do Palio? Ontem o bicho pegou lá na Champions, hein, Fábio Scheibe? Na Inglaterra, no estádio do Manchester City, o Manchester City fez 3-0 no Bayern de Munique, jogo de ida das quartas de final, e deu um passo importante para chegar às semis. Quem também deu um passo importante foi a Internacional, que ganhou fora de casa do Benfica, no Estádio da Luz, por 2-0. Hoje teremos mais 2 jogos complementando essas quartas de final. O Real Madrid encara o Chelsea no Santiago Bernabéu, e o Milan recebe o Napoli, lá no Giuseppe Meazza, ou San Siro, como vocês preferirem. Só falando do Haaland ainda, os números dele são impressionantes, viu, Pio? 30% da Itapirense, multa para o mercado nacional, 40 milhões de reais, para o mercado externo, 40 milhões de euros. 40 milhões de reais, interno, 40 milhões de euros. Vínculo até 30 de janeiro de 2027. 27. Boa. A Ponte deu uma tacada muito certeira nessa questão. Ô, Carlão, já foi City e Bayern? Olha, Pio, na Europa a gente já viu alguns casos malucos, né? PSG e Barcelona, Nossa, isso foi pior, Liverpool e Barcelona também, né? Algumas viradas malucas aí, mas encaminhou bem, né? Até pela qualidade do City. Tudo bem que o Bayern é um gigantesco e é um multicampeão, uma grande equipe, mas deu uma encaminhada. Acho que quase que 75% de City. 3-0, né? É uma vantagem boa. E o Corinthians vai entrar em campo logo mais pela Copa do Brasil. No Mangueirão que Antônio Lupi já foi e passou alguns perrengues, inclusive. Saiu briga quando você tava lá, né? Aí saiu você briga. Saiu correndo. Saiu briga. Mas agora tá revitalizado, tá bonito o Mangueirão. Nossa, tá muito. Ele sempre foi bonito, né? Agora tá mais bonito ainda. Mais moderno. Mais moderno. E não é jogo fácil pro Corinthians, não, porque a pressão lá é muito grande, Carlão. E vai desfalcado, hein? Vai poupar alguns jogadores, o técnico Fernando Lázaro, Fábio Santos não joga, Renato Augusto já é desfalque, Roger Guedes também.
vai ser poupado, né? Bidu retornando, né? Fazia tempo, Bidu também tá meio apagadinho lá no Corinthians. O jogo duro, o jogo difícil, o Corinthians tem que tentar trazer o jogo vivo para São Paulo. Vai lá achando que vai ser uma mata, não. Jogo difícil, jogo complicado, não pode perder por 2 gols de diferença. Trazendo para São Paulo aí uma situação reversível, o Corinthians tem possibilidades de seguir na Copa do Brasil. Nossos meninos estão de volta. Só para completar a informação em relação ao Haaland, Fábio Chaib. Isso é impressionante, ele tem números impressionantes, tanto no Manchester City como na Champions. No Manchester City ele fez 39 jogos, 45 gols, viu, Pio? Tem mais gols do que jogos o Haaland, com 6 assistências também. Ou seja, 39 jogos, 45 gols e 6 assistências. E o Haaland na Champions, jogando pelo RB Salzburg, Borussia Dortmund e Manchester City, fez 26 jogos até hoje. E são 34 gols. O Júlio Nascimento, o estudioso de futebol europeu, o mais entre nós... O Haaland, ele vai ser daqueles que vai poder escolher o contrato que quiser, né? Provavelmente, né, ele vai bater muitos recordes, né, do Cristiano Ronaldo, provavelmente, né, que é o Deus Champions League. Até me preocupo com alguns recordes de Pelé que estão ameaçados, porque ele realmente tem um faro, né, e uma habilidade, né, até é algo que a gente pode discutir, porque o posicionamento... Todo mundo fala, mas poxa, o Haaland, o nível de dificuldade de alguns gols não é alto, porque parece que a bola sempre sobra para ele, mas eu acho que essa sensibilidade de posicionamento, esse faro de artilheiro é uma habilidade que ele aprimora e é uma característica dele. Então, um jogador realmente muito impressionante. E aproveitar aqui, né, Rafael Ângelo Pio, ontem, acompanhando a Arena, um comentário, eu não vou dizer infeliz, né, porque é um cara que eu respeito muito, tem uma hierarquia a ser seguida e é claro que eu prezo muito pelo meu emprego. Sim. Um grande conhecedor do futebol, mas é claro que estava ali no momento de empolgação e acabou fazendo um comentário um pouco entusiasmado demais. Fora do momento. Não, porque esse negócio de Manchester City é o maior Manchester da Inglaterra, fere um pouquinho a história do futebol inglês, tudo aquilo que foi construído, não nos últimos 15 anos, né, mas nos últimos 100 anos. Né? Não há comparação do City pro United, né, Júlio Nascimento? Não há comparação. Hoje, claro que hoje são patamares diferentes, não inegavelmente, né, mas você tira o de... do Campeonato Paulista da Série A2. Jogadores foram homenageados em um hotel aqui da cidade de Campinas e a Ponte emplacou alguns atletas. Entre eles, o goleiro Kaique França, que está na seleção, o zagueiro não tem ninguém, o Leonaldo, volante, Matheus Jesus e Elvis, além do atacante Gé. Fizeram parte também da seleção Inayan, lateral direito do Velo Clube, Lucas Cunha da Portuguesa Santista, Renato do Novo Horizontino, Roberto também do Novo Horizontino, o Carlão do Noroeste e o Bruno Moraes, que foi artilheiro da competição, que jogou pelo Juventus e foi negociado com o Figueirense, vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Hélio dos Anjos... Gé não está na seleção. O Gé também. Bruno Moraes e Gé. Bruno Moraes e Gé. Isso. O técnico foi o Hélio dos Anjos, craque do campeonato Elvis, revelação do campeonato Gé, da Ponte Preta, os prêmios que foram entregues ontem pela Federação Paulista de Futebol. Como você disse, marquei presença e entrevistei alguns personagens da Ponte Preta, começando com Elvis, que falou sobre essa premiação e respondeu uma pergunta do ouvinte sobre os pênaltis. É muita felicidade, né? Acho que é uma coroação perfeita de uma competição sem palavras do que a nossa equipe fez. E claro que ser coroado com esses prêmios individuais valorizam mais ainda do que a equipe fez durante o campeonato. Então, eu estou muito feliz, agradecer meus companheiros, comissão técnica, diretoria. Sem eles nada disso seria possível. E agora é comemorar esse prêmio aí e daqui a pouco já focar na Série B, né? Ô Elvis, um torcedor que estava no estádio até mandou uma mensagem pra gente na rádio e eu não tive a oportunidade da gente conversar e nem vi isso também na hora, então por isso que eu vou te perguntar essa situação. Você ganhou na disputa lá com o árbitro e o capitão do Novo Horizontino para bater o pênalti lá do outro lado e por que você escolheu lá? Não, ali é uma escolha, né? Claro, o primeiro jogo que eu cheguei na Ponte Preta, eu bati um pênalti aqui nesse gol e fiz o gol. Infelizmente, no outro gol a bola não estava entrando. Então, claro que eu escolhi ali do outro lado, né? Pensando no lado positivo, que é um jogo psicológico, um jogo de pênalti. E graças a Deus, no final deu tudo certo e o mais importante é o título da Ponte Preta.
Respondido, então. Respondido. Ele que escolheu bater no gol do visitante. Boa. Então, por uma questão até tinha emocional, perdido lá, psicológica, claro, mas ele claro. falou, eu não estava tendo êxito lá no outro gol. Foi bem. Deu bem. certo. Deu certo. Aliás, rapidamente, eu sei que a gente vai ouvir o Hélio. Cara, foi muito legal quando o torcedor viu que as cobranças seriam naquele gol. Quem tava lá no fundo comemorando como se fosse um gol, inclusive. Foi muito legal. E o Hélio dos Anjos também foi premiado melhor treinador da Série A2 do Campeonato Paulista, terceiro acesso no seu currículo, só que sexta-feira, na verdade domingo, já começa a Série B e o Hélio falou sobre a preparação e confirmou o reforço da Ponte Preta. Nós temos grupo, nós precisamos revitalizar, diretoria sabe, torcida sabe e os jogadores pedem. Os próprios jogadores chegam para mim me cobrando. Professor, vai vir mais peça para vir para a festa? Vai chegar mais jogador? Eles gostam disso, eles sabem que a competitividade interna é que dá resultado. Então essa competitividade vai melhorar porque nós vamos criar mais opções, né? Hoje eu já posso frisar, eu achei em 3 jogos que eu joguei contra ele, um jogador super interessante, que é esse garoto Edson, né? Samuel, desculpa. O garoto Samuel já chegou, já apresentou, já treinou, é um jogador em formação, nós vamos ter que dar estrutura para ele, fazer ele adquirir mais massa muscular, coisas importante. Então a gente vai criar uma situação de uma competitividade mais interna, uma competitividade maior internamente. Agora, acima de tudo, a gente coloca muita confiança, porque nós temos jogadores decisivos, nós temos jogadores que vão crescer muito mais, nós temos um conjunto com um modelo de jogo que nós não vamos abrir mão, né? E eu fui tão questionado dentro, até internamente, que eu devia jogar sempre por uma bola, que a grande Ponte Preta sempre jogou na defesa, aproveitando uma chance. Não. O modelo de jogo nosso está aí há mais de 50 jogos, vai ser assim também na série B. Nós vamos tentar fazer a Ponte mais forte do que está nesse momento, porque a responsabilidade minha e dos meus jogadores é única. Nós temos que elevar o nome da Ponte. E se eleva nome, com títulos, com conquistas e com acessos. Esse é um trecho da entrevista do Hélio dos Anjos ontem na premiação da Série A2 do Campeonato Paulista. O Samuel Andrade, ele é um volante natural de Americana, formado no Rio Branco de Americana e depois se transferiu para a base do 15 de Piracicaba. Também passou por Cianorte, Pouso Alegre, Votuporanguense. Fez 17 jogos pelo 15 na Série A2 e marcou um gol. 22 anos, acredito que deve chegar por empréstimo, tem contrato com o 15 até o final de 2023, então provavelmente ele vai renovar com o 15, o 15 empresta ele para a Ponte Preta com a possibilidade e a prioridade de compra por um valor pré-fixado em contrato. Então Samuel Andrade, até o Hélio já falou, é um dos nomes que vai reforçar a Ponte Preta na Série B, já está em Campinas, inclusive participou ontem do treino. Entra naquele rol de atletas que o investimento é baixo, mas que tem a possibilidade de crescer e ajudar muito, vide e Gé. E após tantos erros, né, que a diretoria da Ponte cometeu em algumas temporadas, inclusive outras diretorias, a atual, ultimamente esse pessoal está com crédito, né? Porque tivemos o Alisson ano passado, que foi uma grata surpresa, uma aposta. Porque a aposta é o seguinte, você traz 5, cara, se você acertar em uma aposta, poxa, o saldo ele é positivo, como foi? Financeiramente o que você ganha, cobre se não fosse a situação, aí é uma outra história, mas o Alisson foi um cara que se valorizou demais na Ponte Preta, a Ponte poderia ter, né, tido algum fruto em virtude desta descoberta, entre aspas, do volante do Atlético, que hoje está lá no Cruzeiro. Agora o Gé foi um achado, o Samuel Andrade é um jogador que também pode entrar nesta seara, que já é experimentado, né? Você jogar uma temporada no 15 de Piracicaba não é tão fácil assim, né? Você não chega meramente como, é uma aposta. É um jogador que vem, claro, precisa de uma adaptação na Ponte, mas jogar no 15 de Piracicaba também é uma pressão. É um cara que vem para ajudar, no primeiro momento, para fazer parte do grupo e, quem sabe, de repente, brigar por uma titularidade. A Ponte viaja, já tem alguma coisa? Não, mas deve viajar na sexta, né? Sexta-feira, né? Deve viajar na sexta, faz um treino lá em Salvador, provavelmente no campo do rival, né? Do Bahia. Então deve viajar na sexta-feira. Sexta ou sábado faz o último aqui, acho que isso depende da logística, mas a Ponte não divulga, né, essa logística, mas pelo que a gente tem já de conhecimento, ou viaja na sexta, faz um treino no sábado lá, ou viaja
treina de manhã no sábado e depois já viaja. Intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar da estreia do Guarani e o ingresso tá caro lá, hein, Julião? Mas vai ser um preço só para todos os setores. Boa, a gente já fala. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br ou o QR Code na tela para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. E aí, Julião? R$60, mas em todo o estádio, é isso, né? Exatamente, Pio. Tobogã inferior, cabeceira. Para os visitantes também, além das vitalícias, né? R$60 a inteira, R$30 a meia para o torcedor do Guarani que quiser acompanhar o jogo contra o Avaí na sexta-feira. Hoje, Pio, só ingressos pela internet. Então, o torcedor precisa acessar o site Ingressos SA para lá adquirir o seu bilhete. Só que aí, quem for pegado pela internet não compra a minha entrada, né? Minha entrada só na venda física. Então, tem que esperar amanhã a venda na bilheteria. Aí sim, quem tem direito à meia entrada pode ir lá comprar e garantir o seu lugar para a abertura da Série B do Campeonato Brasileiro, né, Pio? Guarani e Avaí vão aí abrir o campeonato em 2023. Jogo às 7 horas da noite. Expectativa aí que o Guarani tenha em campo seus principais jogadores. O Regis, que foi anunciado ontem, o 7º reforço oficializado pela diretoria, ainda aguardando o bid, deu uma atualizada agora há pouco no bid, por enquanto não tinha nada, mas isso é uma questão protocolar mesmo. Entre hoje e amanhã, certamente o Regis estará no bid, vem treinando desde de segunda-feira. A gente vai conversar hoje com o Regis às 2h30 da tarde, quando ele será apresentado, para entender os bastidores aí também desse anúncio, que ganhou um ar polêmico, né? Apesar de ser um momento de festa para a torcida. A repercussão do vídeo é que juntava lances do Messi e do Careca, para fazer aí o trocadilho de Messi e Careca. Não caiu muito bem assim no gosto do torcedor, tem até uma preferência pelo apelido Lionel Regis, mas enfim, o mais importante é que o Regis já está no Guarani. São 7 reforços até o momento: goleiro Pegorari, lateral Diego Porfírio, o zagueiro Valber ainda não foi oficializado, mas será o 8º reforço, volantes Matheus Bueno e o Lucas Araújo, o meia Regis e os atacantes Lucas Silva e João Vitor. Pio. Bom, depois de tanta expectativa, Regis está aí. A gente falava que poderia ser o principal nome, como disse o Julião, dando F5 ali no bid a todo momento, mas o nome principal já tá aqui, né, Carlão? E isso que importa, né? O Regis é um jogador que acrescenta demais. Quando você tem um jogador desse naipe na equipe, a equipe cresce em personalidade, né? O Hélio dos Anjos fala direto: quando o Elvis está no time da Ponte Preta, a Ponte cresce, a Ponte fica um outro time, e isso se aplica ao Guarani também, porque o Regis é acima da média, é um jogador diferente, é um cara que o jogo tá 0-0, ele tem uma bola parada, ele tira um coelho da cartola, um passe, uma individualidade, como foi no golaço contra o Cruzeiro. Então é um jogador diferente.
Agora, a única expectativa assim, que a gente fica, ou a interrogação, é com relação à parte física do Regis, né? O Regis saiu do Guarani em 2021 por cima, o dono do time, a referência técnica, numa grande campanha que foi realizada na Série B. O 2022 do Regis no Curitiba não foi tão legal, teve lampejos, brilharecos, né? De longe não repetiu o feito com a camisa do Guarani. Só que agora o que interessa para nós aqui de Campinas é o Regis versão Guarani. E se ele for o Regis 2021 agora, em 2023, com a camisa 78, ele vai dar muitas alegrias à equipe bugrina. Sexta-feira, 7 horas da noite, a estreia do Guarani contra o Avaí, a partir das 6h30, já a abertura da nossa jornada esportiva, narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, reportagens de Antônio Lupe, estarei nessa com a rapaziada, 6h30 da noite, a abertura da nossa jornada esportiva. Fábio Scheibe, além dos jogos que já citamos aqui pela Copa do Brasil, as estreias de Santos e São Paulo, teve bola rolando por todo esse Brasilzão na Copa do Brasil ontem, né, Fabião? Exatamente, Pio. Início da terceira fase, em Volta Redonda, o Bahia venceu Volta Redonda por 2-1, um jogo que foi à tarde, viu, Pio? Também ontem tivemos a vitória do Internacional sobre o CSA, vitória apertada em casa no Beira-Rio, 2-1 para o Inter sobre o CSA, e lá no Castelão, Fortaleza praticamente liquidou a fatura, fez 6-1 no Águia de Marabá. Hoje muitos jogos também, viu, Pio? O Nova Iguaçu pega o América Mineiro, o Curitiba encara o Sport, o Atlético Mineiro pega o Brasil de Pelotas, o Ipiranga recebe o Botafogo lá no Colosso da Lagoa, lá em Erechim, e além disso tem o jogo do Fluminense no Maracanã contra o Paysandu, o Remo enfrenta o Corinthians, como você disse, e o CRB encara o Atlético Paranaense, além de Palmeiras e Tombense, todos os jogos desta quarta-feira da terceira fase da Copa do Brasil, viu, Pio? Boa, você falou sobre a vitória do Inter ontem, e aí, meus amigos, o que chamou a atenção foi a entrevista do Mano Menezes, né, falando do Kudê. Abre aspas, ele diz o seguinte: a gente nunca vai chegar aqui e falar mal do nosso grupo, não tem sentido, é uma burrice sem tamanho. Semana passada eu vi um treinador fazer isso, até bem famoso na praça, e estão discutindo se fica ou se não fica, porque esse é o grande pecado que um treinador pode fazer com o seu grupo, fecha aspas, mas deu uma direta pro Kudê, o Mano Menezes, hein? E teve uma outra, Fábio Scheibe, inclusive, mandou no nosso grupo, lá do Volta Redonda. Nossa, essa foi demais. O técnico cara. Tirou o jogador, eu não vou lembrar nomes. Tirou um jogador, aí o jogador quis partir pra cima do técnico. E aí o Volta Redonda Rogério, fez um gol, o técnico fez ali a dança do Creu pra ele. Tudo errado. Tá tudo errado. Dois errados. O futebol não é mais igual da nossa época, né, Carlão? Não respeita a hierarquia e o treinador também. Poxa, vai responder. Nossa senhora. Mas que foi engraçado. Sim, pô. Você já quis bater em algum treinador seu quando você jogava quando menino? Já? Mas sempre me conta. Mas na maioria das vezes o treinador era meu pai. Segurar. O treinador era meu pai. Não, mas quase. Tem uma época também que meu sogro era treinador. Uma vez ele me tirou, fiquei pé da vida. Eu nem esperei terminar o jogo, catei o carro e fui embora. Mas eu sempre fui disciplinado. Às vezes ficava bravinho. Não, mas coisas que só acontecem. No profissionalismo não pode. Não pode. Bom, e depois Volta Redonda perdeu o jogo, né, Fábio Scheibe? Sim, 2-1 para o Bahia. Primeiro jogo da terceira fase, jogo da ida. Você lembra do nome dos personagens? Rogério Correia. Era o meia Dudu. Dudu! Rogério e Dudu. É o Dudu. E o treineiro? Rogério Correia. Rogério Correia. Que maravilha. Não é aquele, hein? Não é. Que fique claro, não é aquele. Gente, até às 4 no Arena CBN. Até, valeu. Às 4 da tarde com Eliel Almeida. Tchau. CBN Esportes Campinas.